Você já percebeu que quanto mais você corre atrás das coisas, mais elas parecem fugir de você? Quanto mais se esforça para controlar tudo, mais a vida escapa pelas mãos. É como tentar segurar água. Quanto mais força você faz, mais ela escorre. Talvez o que ninguém te contou é que a vida não recompensa quem se desgasta, mas quem aprende a fluir. A gente vive acreditando que precisa lutar o tempo todo para merecer o que deseja, mas quanto mais você corre, mais o universo entende que você está fugindo de algo e não indo em direção a algo. Às vezes, o que falta não é esforço, é presença. Desde cedo, te ensinaram que vencer é não parar nunca, que é preciso correr, insistir, se provar. Mas ninguém te ensinou o outro lado, o lado de quem entende o tempo, confia no processo e não precisa mais implorar pelaquilo que já é seu por frequência. O problema é que crescemos achando que a pressa é sinônimo de progresso, quando, na verdade, ela é só um disfarce do medo. Medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente, medo de não ser visto. Mas tudo que nasce do medo se perde, porque o medo não constrói, ele empurra. E talvez seja por isso que você vive cansado, tentando agradar, tentando fazer dar certo, tentando se encaixar onde já não cabe, tentando controlar pessoas, resultados, prazos, situações. Mas a vida não responde à força, ela responde à vibração. Quando você está em desespero, você repele. Quando você está em calma, você atrai. Porque o que é seu não vem pelo esforço, vem pela sintonia. E isso muda tudo. Carl Jung dizia que tudo o que resistimos persiste. E quanto mais você resiste à realidade, mais a vida te coloca frente a frente com aquilo que precisa ser aceito. O controle é uma forma disfarçada de medo, e o medo é o oposto da confiança. Quando você confia, você não precisa correr. Quando você entende que o que é seu está a caminho, você não se desgasta tentando antecipar o tempo. Você apenas vive. E é nesse estado que as coisas começam a fluir, naturalmente. Mas ninguém te fala disso, porque o mundo moderno vive da sua pressa. Vive do seu cansaço, da sua comparação, da sua constante sensação de insuficiência. A pressa virou um vício, e o silêncio, um desconforto. Mas é justamente no silêncio que as respostas aparecem. É quando você para de correr atrás que começa a perceber que tudo o que buscava sempre esteve mais perto do que imaginava. A vida começa a andar quando você para de empurrar. Talvez você tenha passado anos tentando fazer o mundo te enxergar, quando na verdade o que você precisava era começar a se ver. E é curioso como as coisas mudam quando você muda a direção do olhar. Porque enquanto o foco estiver fora de você, tudo continuará desorganizado. Mas quando você volta para dentro, tudo começa a se reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua frequência mudou. E a frequência muda quando você escolhe parar. Parar de insistir em quem não quer ficar. Parar de se provar para quem não te enxerga. Parar de carregar o que já devia ter soltado. Parar de acreditar que paz é algo que vem depois, quando tudo der certo. Porque paz não é o prêmio, é o ponto de partida. A vida não se transforma quando você vence, ela se transforma quando você entende. Você não precisa mais correr atrás. O que é seu não precisa ser caçado, precisa ser merecido na calma. Porque quando você vibra em desespero, a vida entende que você ainda não está pronto. E talvez por isso ela te faz esperar. Mas o tempo não está te punindo, está te preparando. A demora, às vezes, é proteção. E o silêncio, às vezes, é resposta. Há um momento em que tudo começa a fazer sentido. E ele sempre vem depois da rendição. Quando você finalmente entende que não precisa mais implorar por presença, nem forçar conexões, nem viver mendigando amor, aprovação ou reconhecimento. É nesse instante que o universo começa a se alinhar ao que você sente, porque a energia que você emite é a mesma que você recebe. Então talvez o segredo não seja correr, mas se alinhar. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. Ser coerente, ser inteiro, ser verdadeiro com o que sente. Porque o universo não entende palavras, ele entende frequência.
Você pode dizer que quer paz, mas se vive em agitação, o que vai atrair é mais caos. Você pode dizer que quer amor, mas se vive em carência, o que vai atrair é mais ausência. Tudo responde à sua vibração, e essa é a parte mais libertadora, quando você entende que o que você busca já está te buscando. Só não chega porque você ainda está ocupado demais tentando forçar o caminho. O que é seu te encontra quando você aprende a parar. Parar não é desistir, é confiar, é olhar para a vida e dizer: eu não preciso correr, eu preciso me alinhar, eu não preciso provar, eu preciso sentir, eu não preciso de pressa, eu preciso de presença. Quando você muda esse olhar, o mundo responde. As pessoas certas começam a chegar, as situações certas começam a fluir, e o que parecia impossível começa a acontecer naturalmente, porque você deixa de vibrar em falta e começa a vibrar em completude. A escassez mora na pressa, mas a abundância mora na calma. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse despertar acontece quando você entende que não é o mundo que precisa mudar. É você que precisa se alinhar, que não é o tempo que está atrasado, é a sua frequência que ainda não aprendeu a confiar, que não é sobre correr mais rápido, é sobre andar com consciência. Então, talvez o que você está chamando de demora seja apenas o tempo que a vida precisa para te deixar pronto. E enquanto isso, ela te pede apenas uma coisa: calma. Calma para sentir, calma para entender, calma para esperar. Porque quando você se acalma, o universo se organiza. Quando você solta, o que é seu vem. E quando você para de correr, o que é verdadeiro começa a te alcançar. A partir de hoje, tente fazer um pequeno experimento. Pare de correr. Pare de forçar. Pare de insistir no que te cansa. Apenas faça o que está ao seu alcance e entregue o resto. Veja o que acontece quando, pela primeira vez, você escolhe confiar. A vida tem um jeito curioso de funcionar. Quando você para de tentar controlar tudo, ela finalmente começa a fluir. Talvez você esteja cansado e tudo bem. Talvez sinta que deu mais do que podia e tudo bem. Talvez ache que nada está funcionando. E mesmo assim, tudo está certo. Porque às vezes a bagunça vem antes da clareza. Às vezes, o caos é o sinal de que o novo está se aproximando. E o novo só chega quando você para de correr atrás do velho. O que é seu não exige desespero. O que é seu não precisa ser caçado. O que é seu vem no tempo certo, do jeito certo, quando você está na energia certa. E o tempo certo sempre começa quando você para de correr e começa a confiar. Então, se neste momento a vida parece parada, talvez não seja um castigo, mas um convite. Um convite para respirar, para voltar para dentro, para se alinhar com o que realmente importa. A vida está tentando te mostrar que o caminho não é mais rápido, é mais consciente. Você não precisa correr, precisa sentir, precisa confiar. Precisa aprender que o silêncio também é ação, que o descanso também é resposta, que o que é verdadeiro nunca exige pressa. Pare de correr atrás. Tudo o que você busca já está vindo em sua direção. Só está esperando você desacelerar o suficiente para perceber. Nos comentários, escreva: eu escolho confiar no tempo da vida. Deixe essa frase marcar o início da sua virada silenciosa. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, você encontra palavras para lembrar que a vida flui quando você para de lutar contra ela e começa a fluir junto.